Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Vamos para a leitura do dia. Você é muito bem-vindo. Se você deseja fazer parte do nosso clube de leitura e corrente de oração, basta clicar no botão inscrever-se, deixar um like como um ato de generosidade e compartilhar esse conteúdo e deixar um comentário também. Eu creio, e também se inscrever no canal, em nome de Jesus. Vamos para a leitura. Nós vamos começar hoje o livro de Levítico, amém? Aqui em Levítico, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. E o Senhor chamou Moisés e falou com ele do tabernáculo da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Se algum de vós oferecer uma oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de manada e de rebanho. Se a sua oferta for um sacrifício queimado do rebanho, que ele ofereça um macho sem defeito. Ele a oferecerá de sua própria vontade à porta do tabernáculo da congregação, perante o Senhor. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta queimada, para que seja aceito por ele, para fazer expiação por ele. E ele matará o novilho perante o Senhor, e os sacerdotes filhos de Arão trarão o sangue e espargirão o sangue ao redor e sobre o altar que está à porta do tabernáculo da congregação. E ele esfolará a oferta queimada e a partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, colocarão fogo sobre o altar e colocarão a lenha em ordem sobre o fogo. E os sacerdotes, os filhos de Arão, colocarão as partes, a cabeça e a gordura em ordem sobre a lenha que está no fogo, que está sobre o altar. Mas a sua entranha e as suas pernas serão lavadas na água, e o sacerdote queimará tudo no altar, para ser um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de rebanhos, a saber, de ovelhas ou de cabras, para sacrifício queimado, ele trará um macho sem defeito. E ele o matará ao lado do altar, em direção ao norte, perante o Senhor, e os sacerdotes, os filhos de Arão, espargirão o seu sangue ao redor e sobre o altar. E ele cortará os pedaços com sua cabeça e sua gordura, e o sacerdote os colocará em ordem sobre a lenha que está no fogo, que está sobre o altar. Mas serão lavadas a entranha e as pernas com água, e o sacerdote trará isto e o queimará sobre o altar. Isto é um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for sacrifício queimado de aves, então ele trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a trará sobre o altar, e lhe torcerá a cabeça, e a queimará sobre o altar. E o seu sangue será espremido ao lado do altar. E ele arrancará o seu papo com as suas penas e o lançará ao lado do altar, na parte leste, perto do lugar das cinzas. E ele a corte com as suas asas, mas não a dividirá, e o sacerdote a queimará sobre o altar, sobre a lenha que está sobre o fogo. Isto é um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. Levítico capítulo 2. E quando alguém oferecer uma oferta de alimentos ao Senhor, sua oferta será de farinha fina,
e ele derramará óleo sobre ela e colocará o seu incenso. E ele atrará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da sua farinha e do seu óleo com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar, para ser uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E o resto da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. É a coisa mais santa das ofertas do Senhor, feitas por fogo. E se tu trouxeres uma oblação de uma oferta de alimentos cozida no forno, será de bolos de farinha fina sem fermento, misturados com óleo, ou coscorões sem fermento, untadas com óleo. E se a tua oblação for uma oferta de alimentos cozido na panela, será da farinha fina sem fermento, misturada com óleo. Tu a partirás em pedaços e sobre ela derramarás óleo, isto é, uma oferta de alimentos. E se a tua oblação for uma oferta de alimentos cozida na frigideira, deverá ser feita da farinha fina com óleo. E tu trarás ao Senhor a oferta de alimento, que se faz destas coisas. E quando for apresentada ao sacerdote, ele a trará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos o seu memorial e a queimará sobre o altar, isto é, uma oferta feita por fogo e de cheiro suave ao Senhor. E o que for deixado da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. É a coisa mais santa das ofertas do Senhor feitas pelo fogo. Nenhuma oferta de alimento que trouxeres ao Senhor se fará com fermento, pois não queimareis fermento, e nem qualquer mel que em qualquer oferta ao Senhor feita por fogo. Quanto à oblação das primícias, vós as oferecereis ao Senhor, mas elas não serão queimadas sobre o altar por cheiro suave. E toda a oblação da tua oferta de alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar o sal do pacto do teu Deus, da tua oferta de alimentos, e em toda a tua oferta oferecerás sal. E se tu ofereceres oferta de alimentos das tuas primícias ao Senhor, oferecerás a oferta de alimentos das tuas primícias de espigas verdes, de milho, tostadas ao fogo, grão trilhado de espigas cheias. E tu derramarás o óleo sobre ela, e colocarás sobre ela incenso, isto é, uma oferta de alimentos. E o sacerdote queimará o memorial disso, parte do seu grão trilhado e parte do seu óleo, com todo o seu incenso, isto é, uma oferta feita por fogo ao Senhor. Levítico capítulo 3. E se a sua oblação for um sacrifício de oferta de paz, se ele a oferecer do rebanho, seja macho ou fêmea, ele a oferecerá sem defeito diante do Senhor. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a matará na porta do tabernáculo da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre e ao redor do altar. E ele oferecerá do sacrifício oferta de paz, uma oferta feita por fogo ao Senhor. A gordura que cobre a entranha e toda a gordura que está sobre a entranha, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e sobre os lados, e o redâneo que está sobre o fígado com os rins, ele tirará. E os filhos de Israel queimarão isso sobre o altar
em cima do sacrifício queimado que está sobre a lenha, que está no fogo, isto é, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for um sacrifício de oferta de paz ao Senhor for de rebanho, macho ou fêmea ele a oferecerá sem defeito. Se ele oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a matará diante do tabernáculo da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar e ao redor. E ele oferecerá do sacrifício da oferta de paz uma oferta feita por fogo ao Senhor. A sua gordura e todo o traseiro que ele deve tirar com força pela espinha dorsal, e a gordura que cobre a entranha e toda a gordura que está sobre a entranha. Como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles e sobre os lados, e o redanho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, isto é, o alimento da oferta feita por fogo ao Senhor. E se a sua oferta for uma cabra, então ele a oferecerá perante o Senhor. E ele colocará a sua mão sobre a sua cabeça e a matará diante do tabernáculo da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar e em redor. E ele oferecerá a sua oferta, uma oferta feita por fogo ao Senhor, a gordura que cobre a entranha e toda a gordura que está sobre a entranha, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles e que está sobre as tripas, e o redanho que está sobre o fígado com os rins ele removerá. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, isto é, o alimento da oferta feita por fogo, de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para as vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Amém. Essa foi a leitura de hoje, meus irmãos. Deus abençoe sua vida.